Amém, amados irmãos, muito bom dia a todos. Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. 5 de janeiro de 2026. Graças a Deus por mais uma manhã de vida aqui em Uberlândia, para quem está aqui nesse exato momento. Um céu extremamente neblinado, né? Não sei se existe essa expressão, mas qualquer coisa a gente cria ela aqui agora. Céu neblinado, com muita neblina, né? Estávamos nós aqui teorizando se isso significa sol ou chuva, né? Mais tarde descobriremos, né? Eu aposto no sol. Eu aposto que o sol vai rachar hoje, né? Vamos ver se vai ser sol ou chuva. Mas independente disso, graças a Deus, mais um dia estamos dando início aqui à nossa reunião de oração, que tem insistido nesse lugar de congregarmos, e aqui é uma expressão de congregação, né? De ajuntamento, numa comunhão entre nós e, acima de tudo, com o Senhor, nesse intento de oração, né? Então vamos iniciar nossa manhã orando. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã de segunda-feira que está iniciando nas nossas vidas, Deus. Essa primeira segunda-feira do ano, que traz, talvez, para muitos aqui, a maioria, o símbolo de iniciar a vida no trabalho, rotina, a nova agenda, as novas perspectivas. Para muitos aqui, já um cessar de feriado, de férias, de recesso, e já começar, Senhor, com aquilo que é a estrutura do trabalho, dos afazeres, das nossas tarefas, Senhor. Eu te agradeço por isso, Pai, porque isso também diz respeito ao Senhor, Deus. A forma como o Senhor nos dá, nos sustenta, né? A forma como podemos reconhecer que tudo, absolutamente tudo que nós temos, isso inclui o nosso trabalho, inclui o que o Senhor usa para nos sustentar financeiramente. Isso diz respeito à dinâmica diária das nossas vidas, Deus. Isso vem de Ti, Pai. Isso não vem do nosso próprio esforço pessoal, isso não é fruto da nossa inteligência, isso não é fruto, Senhor, das nossas mãos. Não, Senhor, que engano é pensar isso. Mas vem de Ti. Obrigado, Deus. Obrigado, então, por começarmos a semana útil, da melhor forma possível, escolhendo a melhor parte, na certeza de que essa não nos será tirada, Pai. E é assim que eu quero, junto com os meus irmãos, já nessa primeira segunda-feira do ano, né, orar um símbolo, pedir ao Senhor e, de certa forma, pedir junto com os meus irmãos e por eles também, Senhor, que o Senhor preserve em nós essa devoção a cada segunda-feira, Senhor. Se segunda-feira é o símbolo do trabalho, da semana começando, dos inúmeros problemas que nos esperam a serem resolvidos, enfim, se é o símbolo do movimento, da atividade, do próprio labor, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que nós possamos nos comprometer acima de qualquer coisa a iniciar a nossa vida no trabalho antes conectados no Senhor, Deus. Reconhecendo a nossa dependência de Ti, Deus. Fortalecendo a nossa fé naquilo que é a eternidade. Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos como homens e mulheres que vão trabalhar, Senhor, que vão se ocupar de um ofício, seja ele qual for, Pai. A antes de mais nada, escolher a melhor parte e que essa melhor parte se estenda então para a nossa rotina, se estenda então para aquilo que nos espera. Senhor, que a partir dessa escolha a gente vá descobrindo que não há o que temer, Senhor, que nós não precisamos andar ansiosos de coisa alguma. Pai, eu oro com os meus irmãos. Se hoje a ansiedade é um dos grandes símbolos do trabalho. Eu oro Filipenses 4 aqui, para a gente iniciar o ano, a semana útil, a boa segunda-feira, que às vezes tem estigma de ser um dia tão tenebroso, Senhor, por conta dessa ansiedade.
dos problemas, da falta de recurso, enfim, da densidade que nos espera no lugar chamado trabalho. Senhor, ensina-nos a não andar ansiosos de coisa ou por coisa alguma, mas antes de tudo, fazer conhecidas diante de Ti aquilo que realmente nós precisamos, Pai. Fazer conhecidas diante de Ti, Deus, essa densidade que nos aguarda, a ausência de recursos que nos desafia, os problemas relacionais no contexto de trabalho que tem muitas vezes nos esticado, que a gente vá descobrindo dia a dia, Deus, essa conexão íntima que precisa existir entre o que nós fazemos, e nós vamos meditar nisso hoje, e quem Tu és, Deus. Que a gente não desassocie isso, que a gente não vá para o trabalho, enfrentar a semana, enfrentar os problemas, deixando o Senhor quieto num lugar. Quer dizer, isso na nossa mente, né? Porque o Senhor está em todos os lugares. Mas que a gente não viva essa dicotomia, essa cisão, Senhor. Mas que a gente vá para os nossos contextos ligados à videira, junto com o Pai, sempre, Senhor, sempre. E ali, diante de realidades das mais variadas possíveis, nós nos ocupemos de lembrar que o Senhor se faz presente, que o Senhor é o Emanuel, Deus conosco. Nos ocupemos, Senhor, de ah, ter uma sensibilidade inclinada para o Espírito, vendo Ele soprar e a gente responder ao sopro dele, e contemplar as tuas mãos, Senhor, cuidando de nós. Senhor, que privilégio, quanta virtude, quanta vida em começar uma segunda-feira assim, Senhor, em especial a primeira do ano, no nosso calendário que nós utilizamos para nos organizar. Então chamamos de primeira segunda-feira do ano para a gente poder ter isso em mente. Reconhecemos também que não sabemos orar como convém, Deus. Por isso, voltamos a Ti e te pedimos humildemente: vem sobre nós, Senhor. Ensina-nos mais uma vez nessa manhã a orar como convém. Pela fé, nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer e falar nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Irmãos. Amém. Amém. Vamos lá, então. Vamos. é, Hoje eu quero trazer uma perspectiva. Isso vai conectar bastante com o que nós vamos meditar mais tarde, que envolve essa dinâmica do trabalho. Eu vou começar chamando meu querido amigo precioso Frank. Eu não sei se você consegue orar aí, como é que tá a rotina, Frank? Que eu lembro que as segundas-feiras eram suas, né? Bom dia, consigo? Bom dia. E era muito bom e agradável ver sua voz mansa começando as segundas-feiras. Mas, Frank, quando o assunto é o trabalho, biblicamente falando, né? Tem uma expressão maravilhosa, que é a expressão vocação. E ela envolve a todos, ou melhor, ela está disponível a todos que querem descobrir e discernir em Deus a sua vocação. Para a vocação não é exclusivo para jovem que está entrando em faculdade, ainda que a gente utilize mais para isso, não é exclusivo para missionário e pastor, ainda que a gente utilize com mais frequência isso, né? Se a gente olha lá em Atos 13, que é um texto maravilhoso para isso, você vai ver na igreja de Antioquia, o pessoal buscando a Deus, e aí vem o Espírito e sopra e fala: separa para mim Paulo e Barnabé para a tarefa que eles têm falado, né, que tem para eles. Então, vocação é uma tarefa vinda da parte de Deus. Então, irmão, nós vamos orar com você nessa boa segunda-feira, essa primeira do ano, que simboliza, inclusive, o início da rotina da vida, dos afazeres, né? Para que nada do que nós façamos esteja desalinhado com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Até no ato mais administrativo e burocrático, existe, pode existir, deve existir um propósito divino, como a gente vai meditar hoje. Então, Frank, a partir disso, e que Deus colocar no seu coração, vamos orar com você, por favor. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, que nos alcançou mais uma vez, sem termos feito absolutamente nada. E isso nos alcançou como um presente.
e a qual sem a tua graça, a tua misericórdia seria impossível, insuportável vivermos o dia de hoje, Deus, e fazermos qualquer coisa. Obrigado pela tua presença que sustenta todas as coisas, Senhor. Obrigado pelo teu amor incondicional. Obrigado pela paz que o Senhor coloca no nosso coração e obrigado pela certeza de que o Senhor cuida de nós em todos os momentos, em qualquer circunstância, Senhor. Obrigado pelo teu toque nesse começo de ano. Obrigado, Senhor Jesus, pelo renovo de começar mais um ciclo. Obrigado pela motivação. Obrigado pelo cuidado em nos reanimarmos, Senhor, para fazer o que nos espera para fazer, Senhor. Obrigado porque antes de termos qualquer função, nós somos filhos do Senhor, de um Pai amoroso, glorioso, um Deus presente, um Pai presente. E obrigado, Senhor Jesus, porque antes de qualquer coisa, nós somos os teus filhos e fazemos todas as coisas pensando no nosso Pai, o nosso Pai que cuida, que nos dá oportunidades, que nos surpreende, que nos presenteiam. Então, Senhor, muito obrigado por isso. E pensando realmente em vocação, em tarefas, aquilo que o Senhor nos chamou, eu peço que a nossa motivação primeira seja a adoração ao Senhor, seja fazermos tudo para a tua glória, com carinho, com amor, com dedicação, para que o Senhor seja glorificado em qualquer atividade, em qualquer cenário, em qualquer circunstância, e que nós possamos sempre, Senhor, sempre vivermos sabendo que é o Senhor que nos sustenta em todas as coisas, em todas as circunstâncias. E que nesse 2026, Senhor, não nos deixe vivermos a mentira de que é a força do nosso braço que nos sustenta, mas que nós possamos passar, superar e não sermos enganados nesse ano com essa mentira que acaba devastando os nossos corações e as nossas forças, mas que possamos confiar no Senhor em todos os momentos, e porque é o Senhor que nos sustenta, tanto com tanto amor, carinho, graça e misericórdia, Senhor. Então abençoe a minha vida e a vida dos meus irmãos que estão aqui, para que possamos fazer tudo, tudo e qualquer coisa para o nosso Pai amado e querido, que merece toda a honra e toda a glória, Pai. Essa é a minha oração, agradecido por tudo que o Senhor vai falar e fazer conosco nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Frank. Amém, Amém, Mr. Mr. Frank. Frank. Tem tem um eco aí. Será que é a Diana que tá aqui perto? Amor, se você estiver aqui perto, você. Se não dá eco aí no microfone. Irmãos, vamos seguir aqui. Vamos pegar uma mulher agora, o Fabiana. Querida Fabiana Barreto. Bom dia, eu não sei como é que tá aí. Se o Elias vai deixar você orar ou não. Se puder, você libera aí o microfone. Se você não liberar, eu vou entender que você não pode. Amém. Ah, amém de pode ou não pode? Amém, não posso. Ai, vamos lá, Olá, Fabiana. vamos Você lá. sabe que sinônimo de segunda-feira é ansiedade, né? Na nossa realidade, né? Realidade brasileira, realidade que envolve Saul, os desculpe, problemas, os eu mudei desafios. você. Ah, tá. Então, Fabiana, a Bíblia também é repleta de princípios práticos que nos orientam sobre a nossa relação com a ansiedade, né? Em especial essa ansiedade, como o Frank já começou a mencionar, né? Que fala da ausência de recursos, que vai falando e nos desafiando com prazos, né? Com tantas coisas que ocupam os nossos pensamentos. Então, pensando tudo isso, vamos orar com você sobre a ansiedade que muitas vezes nos custa quando o assunto é o recurso financeiro, quando o assunto são prazos, quando o assunto são problemas a serem resolvidos. Biblicamente falando,
Nós temos uma boa orientação sobre como fazer, né? Tanto em Jesus quanto em Paulo, nós vamos ter inúmeras expressões que vai nos dando um norte para isso, né? Então vamos orar com você nisso, o que Deus colocar no seu coração. Vamos lá. Amém. Bem, Senhor nosso Deus, obrigada. Obrigada por esse dia. Obrigada por esse momento, Pai, de oração com os meus irmãos. Senhor, quero trazer à memória, Pai, a tua palavra, que nos lembra para não andar ansioso, Pai, pelo dia de amanhã, não andar ansioso pelo que vestir, o que comer. Senhor, possamos nos lembrar disso, Deus, como igreja, saber que o nosso anseio é pela volta do Senhor, pela presença do Senhor. Deus, nos lembra disso, Pai. Que o Espírito nos lembre isso, Pai, nesta manhã. E quando nós respirarmos, ó Pai, possamos lembrar do fôlego de vida do Senhor, que restaura, ó Pai, os nossos pulmões, ó Pai, que restaura, ó Deus, a nossa prazer, ó Pai, de viver e sentir a Tua presença, Senhor. Que nosso prazer, ó Pai, possa estar voltado para respirar, inspirar e expirar a Tua presença, Senhor. E ao lembrarmos, ó Pai, do que a gente tem que entregar como prazo de trabalho, ao que a gente tem que correr atrás do nosso sustento, possamos lembrar da Tua presença nos nossos pulmões, Deus. Ao respirarmos, ó Pai, lembrarmos que o Senhor está aqui, pertinho, que não precisamos, ó Pai, correr atrás das coisas desse mundo, mas precisamos estar com a Tua presença, saber que o Senhor nos conduz, que o Senhor é soberano sobre tudo que é material, tudo que é dessa terra. O Senhor está no controle. E é o Senhor, ó Pai, que devemos a nossa vida, que devemos dedicar a nossa vida. Pai, nos lembre disso através do Teu Espírito. E que esse ano, Pai, seja um ano de dedicação ao Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas, todas, todas vão ser acrescentadas, porque é o Senhor que é soberano sobre nossas vidas. É o Senhor que governa as nações, que governa os reinos, independente da situação geopolítica, da projeção que é feita para o mundo, é o Senhor que está no controle. É o Senhor, nosso Deus, que está no controle. É o Senhor Jesus, que é o Rei, que reina nos nossos corações. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa semana, obrigada pela nossa igreja, obrigada pela nossa liderança, obrigada porque eles têm se preocupado, se planejado, ó Pai, com cada pessoa, com cada membro da nossa igreja, independente da idade, ó Pai. E até nisso podemos descansar em Ti, porque o Senhor é soberano na liderança da nossa igreja também, Pai. O Senhor revela as necessidades, o Senhor revela o caminho a ser seguido. É o Senhor que está na direção, Pai. Então, eu peço que o Espírito do Senhor, ó Pai, nos lembre disso, que o Senhor cuida de cada detalhe. Em nome de Jesus. Amém, Fabiana. Amém, querida. Obrigado. Amém. Bom demais. Vamos seguindo aqui, irmãos. Vou pegar mais uma voz feminina aqui. Ô, minha querida Micaela, bom dia. Deixa eu ver como é que tá o tumulto aí, se dá por orar, se não dá, se der, você libera o microfone aí, sinaliza, por favor, pra gente poder Bom seguir. dia, Bom dia. Consegue orar, querida? consigo. Tá bom. Mica, vamos orar com você sobre um princípio bem prático, mas muito prático. Também é um símbolo da nossa segunda-feira, mas em especial um símbolo que talvez inicie até bem intencionado em janeiro, mas talvez antes do mês acabar ele já relaxou, que é a palavra disciplina, mas especificamente disciplinas espirituais.
Quero te convidar a orar para que possamos, né, nos posicionar, né, uma oração de posicionamento mesmo diante do Senhor sobre a disciplina mais importante, que não é de ir na academia, ainda que ela seja relevante, que não é a disciplina financeira do que eu vou guardar, quanto eu vou reter e organizar, ainda que ela seja muito importante. Que não é a disciplina de parar de comer açúcar e comer menos gordura, ainda que ela também seja relativamente importante, mas a disciplina soberana, soberana sobre todas essas, que são as disciplinas espirituais, que é a constância e a perseverança em oração, em meditação na palavra, né? O jejum, como nós vamos ver como igreja esse ano, cenas de próximos capítulos, jejuns coletivos que nós vamos propor, o estudo intencional e tantas outras, como Richard Foster vai nos apresentar, né? Ore para que o Senhor nos confronte, Mica, sempre que necessário, Uhum. quando a gente relaxar, quando o corpo ficar mole, quando a gente negociar por um pratinho de lentilha miserável, esse lugar tão importante que nós precisamos, que são as disciplinas espirituais. Por favor, minha irmã, vamos lá com você. Amém. Senhor, obrigada, obrigada por mais esse dia em que nós podemos nos reunir aqui para praticarmos mais uma dessas disciplinas, Senhor, que é a oração. E eu começo essa oração afirmando mais uma vez que sem o Senhor a gente não pode fazer nada. E nem mesmo o esforço para fazermos alguma coisa, ainda que seja bom, nem isso, Senhor, vem de nós. Tudo vem do Senhor. E eu peço ao Senhor que o Senhor nos impulsione nesse ano de 2026, Senhor. Nos empurre mesmo para esse lugar de, de disciplina mesmo, Senhor, de um exercitar da nossa fé, de um exercício que vai nos custar, que vai nos esticar, Senhor, mas que a gente busque na fonte que é o Senhor, que a gente busque no Senhor toda a motivação, para que não nos tornemos religiosos e simplesmente cumpridores de uma lei, mas que as disciplinas espirituais nesse ano gerem vida no nosso coração, gerem vida nas nossas casas e na nossa igreja, Senhor. Que não sejam apenas rituais ou coisinhas, itens na nossa lista para a gente checar, mas que gere vida, Senhor, que gere esperança no nosso coração, que gere edificação no seu corpo, que gere comunhão saudável e verdadeira entre os irmãos. Esse é o meu desejo, a minha oração nessa manhã, Senhor. E que em todos esses processos, Senhor, apesar de nos custar e mesmo gerando assim uma impressão de esforço nosso, que no nosso coração a gente saiba que tudo vem do Senhor. Até mesmo a motivação de levantar, de orar, que tudo vem do Senhor. E que a gente se entregue, Senhor, que a nossa maior disciplina seja nos entregarmos ao Senhor e nos rendermos à sua vontade e nos submetermos como servos e filhos amados do Senhor. Que seja esse o nosso movimento no ano de 2026. Que nosso esforço não seja para a gente fazer, mas que seja para a gente se entregar a esse processo e se entregar à sua vontade verdadeiramente, Senhor. Como gente que tem dono, como servos e escravos do Senhor, gente que tem dono, e o nosso dono é o Senhor. Então, nos livra de fazermos qualquer coisa pela nossa própria força, mas que o nosso esforço venha também como um impulso e uma ordenança do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bem, Micaela. Amém, amém, Mica. Amém. Amém, amém. Amém, irmãos. Vamos nos preparar agora para mais uma oração, que é um clamor que a gente tem feito aqui, sempre nessa última oração antes da meditação, que envolve o Brasil, né, que envolve a nossa nação, que envolve o lugar que o Senhor nos plantou, né? Ou pelo menos, se não todos, a maioria aqui, é onde nós nascemos e onde fazemos parte, né? Então é um momento que você pode liberar o seu microfone, e se você quiser, assim, né? E a gente levanta um clamor, ou seja, vozes e mais vozes, orando, né? Só um detalhe, eu estava
Curiosamente, eu fui ver uma das nossas gravações, né? E eu falei, deixa eu ver como é que isso fica no sistema, né? Esse momento da interseção. E é riquíssimo, porque a tela vai piscando assim, né? Hora uma hora, outro hora, vai aparecendo o rostinho de um, depois, né, a fotinha do outro, depois só o nome do outro e tal. Você vai vendo e ouvindo, né, um pouco os timbres, né? Os tons das vozes aí. É algo muito rico. Como é um bom princípio daquilo que nós entendemos como um tipo de oração que nós denominamos aí um clamor, porque são vozes, é uma polifonia, são vozes e mais vozes, e aí a gente consegue entoar dezenas. Eu vou dizer aqui, talvez, que eu não me lembro um dia, e eu não me lembro que a gente chegou a ter 50 participantes numa segunda-feira. Não me lembro, né, Augusto Bonde? Sei que o nosso contador oficial aí, a contabilidade está contigo, o censo da oração é com Augusto Bonde, né? O nosso data man, o homem dos dados aí, né? Mas não me lembro. Glória a Deus por isso, irmão. Se você está vindo aí pela primeira vez, que bom que você descubra esse caminho e faça ele todos os dias. Porque para quem já descobriu, tem contemplado a beleza e a virtude que é no Senhor de disciplinar nosso corpo para orar. Recorde. Para uma segunda-feira, então, é recorde mesmo. Coisa boa. Dito isso, por favor, irmão, se você quiser, libere seu microfone e vamos orar pelo Brasil. Vamos lá. Senhor nosso Senhor Deus, Deus Jesus, poderoso, nós aqui Senhor Jesus, nós colocamos Senhor, essa nosso Deus, oportunidade na maravilhoso, agradecemos, te agradecemos por você ter dado no abençoado, Brasil, Criador do céu e da terra, estarmos aqui pela na nós infinitas nação, coisas que tu conhecer fizeste, e se somos daqui, tudo vem do que Senhor. Senhor, agora Te nós pedimos, autoridade, ó Deus, o para país, levantar o o Brasil, nome, Senhor, nossa nação misericórdia do Brasil. brasileira, autoridade Deus, levantadas, ó Deus, ó Deus, quer presidente, tem quer misericórdia quer dessa vereador, nação, quer pela minha vida, então, misericórdia do Brasil, Senhor. Glórias a Deus, o Pai, todos a Deus, Declaramos, Senhor, justiça, de justiça. mas o Senhor, construiu na terra, Pai, através, Clamamos ó por Deus, níveis. graças a Deus por nações, nações, quanto mais, graças a Deus por igreja, Deus, para nós, em a palavra de Deus, nome de Jesus, então chegue rápido, chegue já, Senhor, Amém, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. amém. Amém, Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado mais uma vez. Eu te agradeço junto com os meus irmãos por ser um brasileiro. Obrigado, Senhor. Reconhecendo que quis o Senhor que eu e talvez todos, se não a maioria dos meus irmãos, nascêssemos aqui, nesse lugar, nesse país, nessa terra. Muito obrigado, Senhor. Não teve erro nenhum de cálculo nisso, Pai, olhando uma perspectiva divina e eterna. Mas, junto com os meus irmãos, pensando o símbolo da segunda-feira e tudo que nós oramos aqui, o que nós vamos meditar daqui a pouco, Senhor, eu oro pela economia do nosso país. Naturalmente, Senhor, nós temos e vivemos tantos desafios nessa área e estamos assistindo a tantas projeções que, de forma uníssona, têm apontado por uma realidade muito desfavorável economicamente, pelo menos nos próximos anos. Mas, Senhor, a minha oração hoje ela vai ser muito específica a partir do que a tua palavra nos orienta. Senhor, ensina-nos a depender do Senhor acima daquilo que a gente enxerga e vê nessas projeções. Ensina-nos a ter corações flexíveis, mentes disponíveis nas tuas mãos para que o Senhor mude a nossa forma de enxergar e pensar a realidade. Que tudo, absolutamente tudo que vier a acontecer no Brasil a partir de hoje, seja recebido por nós de forma humilde e sincera, como uma expressão que também é usada pelo Senhor para fortalecer a nossa fé,
para nos tornar mais parecidos com Jesus. É muito interessante ler e reler os evangelhos e o contexto sociopolítico ali de Roma e de onde Jesus estava e do que era todo, toda a realidade governamental, tributária, de justiça, inclusive, de magistratura do contexto de Jesus e ver que há tanta semelhança com o nosso, mas mesmo isso não deixou Jesus sem sono, sem dormir, preocupado excessivamente. Senhor, que nós possamos aprender com o nosso mestre, que não tinha onde reencostar a cabeça, que estava lidando com injustiças constantes, vindo de uma expressão do judiciário, que estava lidando constantemente, Deus, com uma economia extremamente é, é, embebida de injustiças tributárias, Senhor, de excessos e etc, etc. Senhor, nos ajude a aprender com você, nosso querido Cristo, que se fez homem e habitou entre nós e sabe exatamente o que é viver uma realidade econômica que não é favorável. Mas isso não, em nenhum momento, afetou a fé. Que isso não afete a nossa fé. Pelo contrário, Senhor, que isso aumente a nossa fé, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos a olhar para onde nós devemos olhar. Livra-nos, Senhor, de comprometer a nossa visão, nossa perspectiva com aquilo que não faz diferença alguma quando o assunto é o reino de Deus. Ensina-nos a ter uma visão crítica de todas as coisas, a ter posicionamento, mas, Senhor, livra-nos de uma inquietação, de uma ansiedade que denuncia que a nossa fé nessa área, ela é frágil, ela é medrosa, né? Ela precisa de números favoráveis para estar bem. Senhor, isso não faz qualquer sentido quando o assunto é o reino de Deus. Então, orando pela economia do nosso país, nós te pedimos, Senhor, coloque a sua mão, que a tua presença nos acompanhe dia a dia naquilo que há de vir, mas acima de tudo, encontre em nós disposição, Deus, mesmo na falta de recursos, mesmo na taxa tributária que aumente, mesmo em todo o contexto desfavorável para muitos de nós aqui, quando o assunto são finanças e a economia do nosso Brasil. Encontre em nós disposição para ainda assim depender do Senhor, a não andar ansiosos de coisa alguma e a deixar que tudo isso molde o nosso caráter cristão, que tudo isso fortaleça a nossa fé em Cristo Jesus, que tudo isso só reacenda em nós a certeza de que estamos voltando para casa, que enquanto isso não chega, que a gente dedique as nossas vidas para ser sal e luz, independente do cenário econômico. Por isso, pela fé, Senhor, pela fé, eu te agradeço por aquilo que será a economia do Brasil em 2026, independente do que seja. O Senhor não depende desses números, o Senhor não está refém do dólar, da queda ou da elevação da bolsa de valores, o Senhor não está pensando em PIB do Brasil. Senhor, que coisa insignificante quando nós trazemos o reino de Deus para o centro. Ainda que a gente precise ler sobre isto, entender sobre isso numa perspectiva crítica, por que não? Tudo bem, mas que isso não ocupe um lugar desnecessário, como muitas vezes ocupa na nossa vida cristã. Um lugar que consome, que corrói, que vai dissolvendo aquilo que importa, que é a nossa fé, que é a dependência, que é ver o nosso caráter sendo transformado na pessoa de Jesus. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Hoje, dia 5, versículo 5. Diz o seguinte: Eu sou a videira, vocês são os ramos, disse Jesus. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Amém, irmãos? Deixa eu começar essa manhã, meditando com vocês nesse versículo,
pensando, destacando uma expressão, um verbo que, curiosamente, né, de forma tão harmônica, ele é extremamente convidativo por uma segunda-feira, que é o verbo fazer, né? Fazer, executar, desenvolver, e aí sinônimos que vão vindo, né? Planejar, né? Projetar, né? E etc, etc. Isso é próprio da natureza humana, irmãos, principalmente do mundo adulto, né? A gente vai falar que, né, temos ah, ah, alguns ditados populares, digamos assim, né, que vai nos ajudando a entender. Você quer saber se você entrou na vida adulta? Né? Tem um ditado popular que vai dizer o seguinte: quando você pagar seu primeiro boleto e tê-lo todo mês, aí você entendeu que você chegou na vida adulta. Ou seja, quando você começar a entender, né, um nível de responsabilidade que envolve a sua existência no que você faz, como você faz e como o que você faz vai tendo um impacto direto na sua vida, na sua semana, no seu mês, a partir dos recursos que você tem, ou seja, né, poetizei aqui para dizer pagar boleto, certo? Você entrou na vida adulta. Quer dizer, o sinônimo da vida adulta é o fazer, é um fazer que procura, de certa forma, né, um lugar, né, de prosperidade até, um lugar de êxito, um lugar de que as coisas possam ir bem, né, um fazer que produz recursos. Então, se fazer é sinônimo de segunda-feira, se tem uma palavra que atravessa a nossa segunda-feira, vai atravessando a nossa realidade, são recursos, ou é o recurso, né? Quer dizer, é alguma coisa que possa vir ao nosso encontro, ou a gente faz algo para que o que a gente faça possa produzir algo e essa produção ela venha ao nosso encontro e nos ajude a resolver problema. Que via de regra fazemos para que a gente possa produzir dinheiro e dinheiro nos ajude a resolver grande parte dos nossos problemas. Humanamente falando, essa é uma equação básica da vida adulta, principalmente numa segunda-feira, no início de mês e etc, etc. Né? Normalmente a Bíblia vai estar repleta de princípios para nos falar sobre isso. E claro, para nos confrontar nessa equação que, via de regra, ela é manca, ela é incompleta. E ela tem a tendência de ficar camuflada na nossa fé. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Como essa equação, essa maneira de enxergar a vida, ela se camufla. O que é uma camuflagem? Né? Quer dizer, ela tem uma pele, uma roupagem que passa desapercebida porque ela se conecta com outros elementos que são verdades, são virtudes, né? Mas que por estar camuflada, tá ali e a gente não percebe que aquilo ali tá fora do lugar. Aquilo ali não tem que estar ali. O irmão Jesus sabia disso. Ah, como ele sabia, irmãos. Por isso que ele vai dizer: sem mim, vocês não podem fazer nada. Sabe qual é o grande problema dessa equação nossa da segunda-feira? Preste atenção aqui na camuflagem dela. Como nós somos levianos e por muito pouco nós começamos a fazer as coisas sem Ele. Eu vou repetir. Como a nossa natureza é leviana e ela sutilmente vai fazendo, buscando o recurso, dando os pulos, como a gente gosta de dizer no bom português, né, do popular, dando os pulos, resolvendo as coisas sem Ele. Sem Ele. Como nós vamos insistindo numa dicotomia entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. Como que nós vamos nos ocupando, às vezes, de coisas pragmáticas, de números, né, de projeções, de planilha, né, de listas, né, de mensagem para responder, de demanda. E muitas vezes nos damos num lugar, assim, em si, e aí eu volto no versículo passado, né? Vamos caindo numa segunda-feira ensimesmada,
numa resolução de problema em si mesmado. Vamos nos dando e nos ocupando em pensar a nossa realidade e mais, né, em projetá-la, em planejá-la e em até desejá-la sem Ele, sem que Ele atravesse tudo isso, sem os princípios da parte de Deus estarem totalmente conectados a essa equação, que sempre vai ser incompleta e vai dar erro se ela não tiver uma perspectiva divina. Ontem eu estava na casa do meu pai à noite, achei interessante. E o meu pai, a gente conversa muito, né? De tudo e tal, eu gosto muito de conversar com ele sobre assuntos da vida adulta, né? E aí, eu perguntou, ô pai, como é que tá isso, aquilo? Eu perguntei um assunto específico dele. Pai, como é que tá isso? Ah, meu filho, tô buscando em Deus, porque eu não tenho uma solução. Aí dentro de mim, aí na hora meu filho me chamou, a gente nem continuou a conversa. Mas dentro de mim eu pensei, que bom, então é isso. Então ele chegou no ponto. E que a gente chegue nesse ponto. Porque sem ele não tem solução, irmãos. Tem ilusão. Hum, chegou agora essa aqui. Sem ele não tem solução. Tem ilusão. Você está iludido. Você sabe a quantidade de gente que está iludida aí? E aí eu conecto com o que a gente pregou ontem, né? Biblicamente falando. Principalmente quem não está disponível a viver o reino de Deus naquilo que é o congregar. E eu quero repetir que congregar não é ter nome de igreja na sua agenda, não, irmãos. Congregar é viver uma disciplina espiritual de estar uns com os outros e ver a manifestação de Deus nisso. Sem essa perspectiva divina naquilo que você e eu fazemos, na forma como o seu janeirão está prometendo, na forma como as suas listas, né, a sua agenda 2026 já está se povoando e ocupando, né, bons projetos vindo. Sem ele, preste atenção, é uma ilusão o que você vai fazer. É uma ilusão. Talvez você ainda não descobriu isso. Talvez você está vivendo uma ilusão. Você tem um teste para saber se a ilusão está aí ou não. Se você tem feito tudo que você faz, ou pensado e planejado tudo que você tem descrito aí, né? E essa lista, preste atenção que eu vou te ajudar aqui, porque isso me ajuda, tá? Eu vou trazer um princípio que me ajuda e talvez possa te ajudar a viver um alinhamento e dissolver um pouco dessa ilusão. Se aquilo que você tem planejado, feito, a forma como você está elegendo para resolver esse problema que você tem aí, se isso não tiver um eco na eternidade, é ilusão. Vou trazer de novo. Se a forma como você está planejando sua vida, sua rotina, os problemas que você tem, por mais densos que eles sejam, como você está tentando encontrar maneiras de levantar recurso, como você está encontrando ou elegendo formas de ir até o que você não tem, acreditando que o que você não tem é o que vai solucionar esse lugar aqui. Se isso não tiver princípios impregnados da eternidade, se não tiver um eco na eternidade, se isso não tiver uma harmonia com uma dependência de Deus, você está vivendo uma ilusão de primeira. Porque isso aqui é um imperativo. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Em todo o símbolo que o dia de hoje tem. Talvez a segunda-feira de hoje seja a mais simbólica do ano. E é mesmo. É a primeira, né? É aquela que vai dar o tom de todas as outras. Nós vamos ter 50 e tantas segundas-feiras aí até o final do ano. É a primeira do ano. Já nos orienta com toda a perspectiva descrita, mas que você entenda e se renda a esse princípio. E que essa camuflagem que está insistindo em duelar com a sua fé, deixando a sua fé mirrada, a sua fé atrofiada, essa camuflagem que você nutre aí, fazendo uma cisão de como você adora a Deus e de quando você senta para pensar a sua vida. Você cria uma equação que não cabe Deus, que não cabe dependência, que não cabe princípios da eternidade.
Mas cabe seu braço, cabe a sua esperteza, cabe jeitinho, cabe corrupção, cabe formas de dizer assim, não, se a gente for por aqui, a gente ganha mais, que essa camuflagem seja revelada e dissolvida. Você não tem que camuflar nada, não, irmãos. A equação tá aqui, ó. Tá aqui a equação que a gente precisa. Eu termino lendo novamente o versículo 5 depois dessa meditação coletiva. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai na paz e amanhã tem mais, tá bom? Deus abençoe. Tchau. Valeu, tchau.